O mundo espiritual é paralelo ao nosso? Quando ouvimos a palavra paralelo, geralmente pensamos em dois mundos separados, que existem lado a lado sem se encontrar. Mas será que é assim que a doutrina espírita compreende a relação entre o mundo material e o mundo espiritual? Para responder essa questão, vamos recorrer principalmente às obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, vamos começar. O mundo espiritual é o mundo principal. Uma das primeiras revelações da doutrina espírita é que o mundo espiritual não é secundário. Na questão 85 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal? E os espíritos respondem: o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Essa resposta muda completamente nossa forma de enxergar a existência. Muitas vezes pensamos que estamos vivendo nossa verdadeira vida aqui na Terra e que a vida espiritual seria uma continuação. O Espiritismo ensina justamente o contrário. Nossa condição natural é a espiritual. A existência corporal é temporária. Somos espíritos imortais utilizando um corpo físico durante um determinado período para aprendizado e evolução. Dois mundos interpenetrados no caso. Kardec ensina que existem dois planos da vida: o plano espiritual e o plano material, o plano físico. Entretanto, eles não são separados por distâncias físicas. Os espíritos afirmam que ambos coexistem juntos. Por exemplo, no Livro dos Espíritos encontramos a ideia de que os espíritos estão por toda parte. Eles mesmos falam isso. Eles nos cercam constantemente e estão em nossas casas, nas ruas, nos ambientes de trabalho, nas instituições, nos locais de sofrimento e também nos locais de fraternidade. Isso não significa vigilância permanente, mas demonstra que os dois planos da vida estão intimamente ligados. Portanto, do ponto de vista espírita, não existem dois universos isolados, Existem duas dimensões na mesma realidade. E para a gente entender um pouco melhor, eu vou fazer uma analogia com as vibrações, no caso. E para compreender melhor essa relação, diversos autores espíritas utilizam uma analogia justamente com a questão das vibrações, ondas vibracionais. Pensemos nas ondas de rádio, por exemplo. Nesse momento, existem inúmeras transmissões passando por esse ambiente, por onde nós estamos. Pode ser ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, mas vou colocar de rádio, passando por nós, atravessando o nosso corpo, passando pelo ambiente. Só que nós não a vemos, não as ouvimos diretamente. Mas um aparelho ajustado na frequência correta consegue captá-las. Da mesma forma, o mundo espiritual possuiria estados vibratórios diferentes da matéria densa. Os espíritos não ocupam outro espaço ou um outro planeta físico, não. Estão em outra condição vibratória. Por isso, não percebemos normalmente através dos nossos sentidos físicos. E essa explicação aparece de forma muito mais desenvolvida nas obras de Kardec e posteriormente nos livros de André Luiz. Então, o plano espiritual é como se fosse um sinal de Wi-Fi que tivesse uma frequência de onda, Por exemplo, você está aí na sua casa e aí está fluindo o sinal de Wi-Fi essas ondas eletromagnéticas, estão fluindo ao redor do cômodo onde você está. Só que você não consegue ver elas, você não consegue sentir elas, mas elas estão no ambiente. Só que, digamos assim, numa frequência diferente em que seus olhos não conseguem captar. E aí você precisa ter um receptor, um equipamento que consiga captar essas ondas, um computador no caso, um celular, capta essas ondas e transmita para você. Seria, entre aspas, a analogia a um médium. O médium seria essa pessoa que consegue acessar essa outra frequência e consegue passar as informações dela para você, Essa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. E o papel do perispírito também é importante, Que para entender essa integração entre os dois mundos, precisamos falar do perispírito. Segundo o Espiritismo, o ser humano é constituído por espírito, perispírito e corpo físico, Você realmente é um espírito. O perispírito é um envoltório que o espírito se utiliza, e o corpo físico é um envoltório que tanto o espírito revestido com o perispírito entra no corpo físico, entra entre aspas, para que ele possa atuar no mundo físico. O perispírito funciona como um envoltório semimaterial. Ele liga o espírito ao corpo físico, corpo material.
Também é através dele que ocorrem muitos fenômenos mediúnicos. Por meio do perispírito, o espírito pode influenciar a matéria, receber impressões do ambiente e comunicar-se com outros espíritos. O perispírito funciona como uma ponte entre os dois planos da vida, né? E por isso que todas as pessoas são médiums, né? Até o próprio Kardec fala isso no livro dos médiuns. Todas as pessoas são médios, têm essa capacidade, só que em graus mais variados. E também a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta justamente: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é bem famosa: muito mais do que imaginais. Mas é importante compreender corretamente essa afirmação, gente. O espírito não anula o nosso livre-arbítrio, né? Eles podem nos influenciar, podem sugerir ideias pra gente e podem nos inspirar com também outros tipos de ideia. Mas a decisão final continua sendo nossa. A gente não pode, por exemplo, jogar a culpa num espírito e falar: nossa, não, a culpa é do espírito que eu fiz tal coisa. Não, a culpa é sua. Você tem o seu livre-arbítrio. Os espíritos não anulam o nosso livre-arbítrio. E assim como convivemos com pessoas encarnadas que exercem influência sobre nós, né? Então pessoas aqui, familiares, tudo que exercem influência sobre nós, também convivemos com inteligências desencarnadas que também podem nos influenciar. Por isso a doutrina espírita enfatiza tanto a vigilância, a oração e a reforma íntima. A nossa sintonia mental determina as companhias espirituais que atraímos. Um bom exemplo disso é como se nós estivéssemos frequências, cada pessoa tivesse uma frequência, né? Dependendo do estado, da moral que a pessoa tenha. Se for uma pessoa muito ruim, ela pode ter uma frequência mais baixa. Se tivesse uma pessoa melhor, mais boa, ela pode ter uma frequência mais alta. E o que acontece no plano espiritual, dois seres que possuem o mesmo tipo de frequência, eles se atraem. Então, por exemplo, eu quero ir para um local mais iluminado. Então você tem que estar numa frequência mais elevada para poder ter acesso àquele local de uma frequência superior. Você tem que estar na mesma frequência para poder ter acesso àquilo. A mesma coisa inferiores. E aqui no plano físico, né, a nossa frequência atrai justamente aquilo que nós estamos vibrando. Então, quando como somos pessoas muito ruins, assim, um criminoso, por exemplo, ele está vibrando uma frequência extremamente baixa. E ele vai atrair o quê? Espíritos que também estão nessa mesma frequência dele. Então, espíritos ruins, espíritos perversos. Mas quando uma pessoa ela é boa, ela vibra uma frequência mais elevada e atrai espíritos que também, para ela, né, espíritos que também estão nessa frequência elevada, né, espíritos superiores. Então, justamente a nossa sintonia mental determina as companhias espirituais que nós atraímos. E as colônias espirituais é a vida após a morte, né? E que uma dúvida muito comum é: se no mundo espiritual está ao nosso redor, então onde ficam as colônias espirituais descritas por André Luiz? Então, segundo a literatura espírita, esses locais não estariam necessariamente em regiões distantes do universo. Eles existiriam em planos vibratórios diferentes, né? André Luiz descreve cidades espirituais organizadas, escolas, hospitais e centros de trabalho. Essas regiões elas coexistiriam com o plano terrestre, mas uma outra faixa vibratória, né? É semelhante à ideia de que dois ambientes podem ocupar a mesma região espacial sem interferirem diretamente um no outro. Então, basicamente, não é a ideia de um universo paralelo, né? Porque essa ideia de multiversos ou universo paralelo é uma ideia que remete mais a de que existem dois universos diferentes. Eles não estão ligados um ao outro, mas assim, cada um se desenvolveu de uma forma. Então, por exemplo, nos dois se formaram de uma forma semelhante e, vamos dizer assim, teve um Big Bang para cada um. E nesses dois universos, por exemplo, pode ter a Terra em cada um deles. Só que em um a Terra se desenvolveu de uma forma e no outro se desenvolveu de outra maneira. Então seria um universo alternativo. Não é assim, isso não é o plano espiritual, tá, gente? Não é, por exemplo, o que acontece com o filme do Doutor Estranho ou da Marvel em geral, né? Os filmes da Marvel, história da Marvel, da DC, de quadrinhos e outros da ficção científica, né? Tem muitas, mas não. O conceito do plano espiritual é mais para uma faixa de vibratória diferente, como uma quarta dimensão, que o próprio Carl Sagan mostra um pouco disso, principalmente no livro Cosmos. Ele tem uma explicação bem longa sobre isso, principalmente quando ele fala sobre os seres, por exemplo, que vivem na Planolândia
e um ser que teria em 2 dimensões, um ser que estaria em 3 dimensões, veria ele de forma totalmente diferente. Então, teria uma perspectiva diferente. A mesma coisa, mas basicamente o que a gente pode entender é que o multiverso não é igual aos filmes da Marvel, tá? Acho que é a melhor representação, ou da ficção científica. Não é o plano espiritual não é um outro universo físico e distante. Não. Ele é um plano que está acontecendo uma outra dimensão, uma outra vibração que está sobreposta à nossa. Então, todos nós estamos envolvidos no mundo espiritual. Ao mesmo tempo, só que ele está numa vibração diferente que a gente não consegue captar. Basicamente seria isso, como eu citei o Wi-Fi, né? O sinal de Wi-Fi, ele está passando por a gente, mas a gente não consegue enxergar ele, porque está numa faixa vibratória diferente. Então, basicamente, essas regiões elas coexistem, né, com o plano terrestre, mas em outras faixas vibratórias. E por que não vemos os espíritos? É um caso interessante, né? Essa é uma pergunta muito frequente. E eles estão ao nosso redor, e por que nós não vemos eles? E a resposta espírita envolve 3 fatores, né? A primeira, limitação dos sentidos físicos. Nossos olhos eles foram feitos para perceber apenas determinadas faixas da realidade, né? Então nossos olhos, por exemplo, eles conseguem só captar o espectro visível, né? A luz visível. E nossas sensações físicas, elas, digamos assim, são feitas no nosso corpo para a gente poder captar esse meio ao qual nós vivemos, esse mundo material. E a diferença vibratória nossa é outra questão, né? O estado vibratório dos espíritos normalmente está além das percepções comuns. E fora isso também tem a finalidade educativa da encarnação, né? O esquecimento temporário da realidade espiritual favorece o nosso aprendizado e o exercício do livre-arbítrio. Se vivêssemos constantemente o mundo espiritual, muitas provas e experiências da vida terrestre perderiam a sua finalidade. Então, às vezes, é necessário ter essa, digamos assim, conexão mais próxima aqui com o material, né? Não ter tanto acesso direto ao espiritual, porque a gente, muitas provas, experiências que a gente tem que passar aqui na Terra, a gente não conseguiria, perderiam sua finalidade. Então, assim, médiuns, como eu falei, todas as pessoas são médiuns, todas, sem exceção, porque todos são espíritos. Só que o plano espiritual, como os médiuns enxergam, é como se o espírito deles enxergasse, não fosse uns olhos físicos, mas eles tivessem o espírito, eles conseguissem enxergar com os olhos do espirituais, entre aspas, né, digamos assim. E isso seria a clarividência também. E consequências práticas na nossa vida sobre essas questões, né? Então, essa reflexão não deve permanecer apenas no campo teórico sobre o plano espiritual. Se o mundo espiritual está intimamente ligado ao nosso, algumas consequências surgem naturalmente. Somos responsáveis pela nossa sintonia mental, começa por aí, né? Pensamentos geram afinidades, então o que a gente pensa, a gente vai sintonizar pra gente. Nunca estamos sozinhos, então recebemos auxílio espiritual constantemente. Temos o nosso mentor espiritual que está sempre ao nosso lado, ou anjo da guarda, né, se pode chamar, e também outros espíritos amigos que estão ao nosso lado. A morte não rompe os laços da vida, apenas modifica a forma de um relacionamento, né? E a verdadeira vida, ela continua. A existência física é apenas uma etapa da jornada evolutiva. A vida continua após a morte do corpo físico. Conclusão. Então podemos dizer que o mundo espiritual é paralelo ao nosso? Na linguagem comum, sim, porque ele existe simultaneamente ao mundo físico, está interposto ao nosso mundo físico. Mas na visão espírita, talvez uma expressão mais adequada seja: o mundo espiritual e o mundo material são dimensões interligadas da mesma realidade e não são universos alternativos, né? Universos isolados. Não são lugares completamente separados, não. São planos que coexistem e interagem continuamente, como ensina Kardec. Somos espíritos imortais vivendo temporariamente uma experiência material. Por isso, compreender a existência do mundo espiritual não é apenas estudar o que existe além da matéria, é compreender quem realmente nós somos. Então, uma reflexão final aqui: o mundo espiritual não começa após a morte. Estamos mergulhados nele nesse exato momento.
A diferença é que, enquanto encarnados, enquanto ainda temos esse corpo físico, permanecemos apenas em uma pequena parte da realidade. E quando a gente sai, desencarna, né? Aí sim, passamos para o plano espiritual, nós temos acesso a toda a vastidão que é a realidade espiritual. Bom, então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, se inscrevam no canal, nos ajudem aí divulgando, deem like. Inscrevam-se porque isso ajuda muito o nosso canal para a gente poder continuar seguindo com mais vídeos. Muito obrigado a todos e agradeço novamente aos 1000 inscritos. E continuamos os próximos vídeos. Deus os abençoe.